Na verdade, a minha história, ela se confunde um pouco com a história do GRE. Eu não sei se a história do GRE se confunde com a minha história. Porque há muito tempo atrás, isso por volta de 1991, mais ou menos, eu tinha 17 anos na época, um colega meu sofreu um acidente de trânsito. Ele foi ejetado pelo para-brisa traseiro do veículo e foi mal socorrido. Uma pessoa bem intencionada pegou o cara de qualquer maneira, botou no banco de trás de um carro e levou para o hospital. E ele ficou paraplégico, o cara está na cadeira de rodas até hoje. E na época eu falei assim, puxa vida, como é que uma pessoa fica aleijada, paraplégica, porque o outro, na intenção de ajudar, sem treinamento, causa uma lesão. Então eu falei assim, eu quero aprender esse troço, eu quero estudar primeiros socorros, para não, pelo menos para não prejudicar ninguém que esteja acidentado. E aí eu fui fazer o meu primeiro curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha. Era um curso extenso, era 45 dias, todo dia à noite. E eu me lembro que ia ter uma aula de parto de emergência no curso. E minha mãe é ginecologista obstetra, médica ginecologista obstetra. Eu falei, mãe, eu queria assistir um parto para quando tivesse a aula, eu tivesse pelo menos uma noção do que o professor vai estar falando. E então fui assistir um parto com ela. E nessa de assistir o parto com ela, comecei a achar muito bacana, comecei a ir várias vezes acompanhando ela no plantão e comecei a me encantar pela medicina. Mas nessa de acompanhar ela no plantão, eu falei, não, você vai fazer um curso de instrumentação cirúrgica. O curso de instrumentação cirúrgica, no Rio de Janeiro, é um curso técnico e a finalidade do curso era incrementar a minha atuação na maternidade, que a minha mãe trabalhava. Então, fui fazer o curso e, na sequência, teve um estágio, né? O estágio era um curso de 1.200 horas, com 500 horas de estágio prático. E eu me lembro que eu fui fazer estágio no Hospital Municipal Souza Aguiar. E uma das primeiras cirurgias que eu entrei foi a cirurgia de bucomaxilofacial. Era um trauma maxilofacial para um cirurgião bucomaxilofacial que é muito atuante lá no serviço público do Rio de Janeiro, né? O Dr. Carlos Feijó, que foi, na verdade, o meu mentor, assim. Ele que me introduziu no segmento de emergências. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre o ATLS, o Advanced Trauma Life Support, que é o protocolo de atendimento ao trauma. Eu tinha feito o curso de primeiros socorros, mas comecei a me aprimorar na área de emergências médicas. E esse cara, que era o Carlos Feijó, ele era cirurgião bucomaxilofacial, que é a especialidade, que é uma especialidade da odontologia. Eu falei, pô, eu quero fazer esse troço. Eu vou fazer cirurgia bucomaxilofacial. Então, para ser cirurgião bucomaxilofacial, eu tinha que fazer odontologia. E então eu acabei ingressando no curso de odontologia. Mas sempre encantado com o segmento de primeiros socorros. E comecei a fazer vários cursos na época de primeiros socorros. Foi quando eu me lembro como se fosse hoje, teve um atropelamento na Praia do Flamengo, na Praia de Botafogo. E eu estava voltando, estava de táxi inclusive, e parei para socorrer, parei para ajudar com o que eu tinha, né? E na época eu só tinha um par de luva no bolso e foi o que eu usei para prestar os primeiros socorros. Parou na sequência um carro também com um enfermeiro da Cruz Vermelha e ele me ajudou e a gente trabalhou junto e foi muito bacana. Eu falei, poxa, eu acho que a gente pode fazer algo mais. E foi quando a gente, com um grupo de amigos, fundou o grupo de resgate e emergência. Na época, tinha um grupo de radioamadores também conosco e a gente tinha rádios conectados à frequência da Polícia Militar. A rádio escuta pelo radioamador é autorizada e a gente conseguia saber onde tinha acidente. A gente ia para o local e prestava o primeiro atendimento. Começamos a atuar de forma voluntária no Rio de Janeiro, prestando os primeiros socorros dessas vítimas de acidentes. Na época não tinha SAMU, não tinha bombeiro,
Não tinha, na verdade tinha o Corpo de Bombeiros, mas ainda um serviço começando, tinham poucas ambulâncias, não era como é hoje. Hoje o grupamento de socorro de emergência no Rio de Janeiro é um dos maiores do país, é muito atuante. Hoje já tem o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas na época não tinha nada disso. E o nosso tempo de resposta era em média 4 minutos. Então a gente chegava no local, prestava os primeiros socorros e aguardava a chegada das autoridades competentes, do Corpo de Bombeiros na ocasião. Começamos a fazer isso. Então eu entrei em 93 para o curso de odontologia na Universidade Cama Filho. Na época, já no primeiro semestre, eu presenciei uma intercorrència, um paciente passou mal na cadeira. E eu vi que era muito desconfortável ainda, né? O cirurgião dentista, ele não se sente à vontade diante essas emergências. E comecei a me dedicar a esse segmento de emergências médicas em odontologia. Comecei a dar palestras, comecei a me inscrever em cursos, em seminários, comecei a estudar muito esse segmento, a me inscrever em jornadas para apresentar trabalhos, comecei a me dedicar a essa área. E na época, eu me lembro que, como a gente já fazia socorro voluntário, uns colegas de faculdade pediram um curso de primeiro socorro. Pô, já que você já trabalha com isso, que você tem essa experiência de atendimento pré-hospitalar, por que você não monta um curso para a gente? Né? E o curso deu 5 pessoas. Né? 5 pessoas no curso, 3 eram da minha turma e 2 eram outros conhecidos. Então o curso não foi legal, porque a gente não tinha estrutura, não tinha recurso, precisava de equipamento, de bonecos, e o curso não foi bom. E na época eu falei com meu pai, falei, pai, a gente não dá para dar curso assim. A gente precisa de equipamento para demonstração, os bonecos de ressuscitação. E eu era estudante universitário, né? Se não contasse com o patrocínio, com o apoio da família, a gente não conseguia fazer. E na ocasião a gente começou comprando uma coleção. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma coleção que vinha um livretinho, tinha os slides, né? Eram slides ainda, e uma fita cassete, né? Então a proposta do curso de primeiros socorros era você colocar a fita cassete rodando e passando os slides, né? Era de uma editora chamada Sonoviso, né? E aí na primeira vez que eu testei o kit, ele falava assim, né? A Sonoviso apresenta da série Primeiros Socorros, hemorragias, tan, tan, tan. Eu falei, não vai dar, eu não vou fazer isso, eu não vou botar esse cara falando esse texto, e eu vou falar o texto e vou mostrar os slides. E começamos a dar aula assim, só que os slides ainda muito rudimentares. Aí eu comecei a incrementar as aulas com as coisas que eu via no Souza Aguiar. Então eu pegava uma hemorragia, um sangramento, uma fratura e substituía pelas imagens dos slides. Então a gente começou a dar aula assim, mas ainda faltavam os bonecos. Não tinha treinamento, não tinha boneco de simulação, de manequins de ressuscitação cardiopulmonar para treinamento. Então precisava incrementar isso. Na época, o meu pai tinha umas milhas, e aí ele me deu as milhas para eu poder ir para os Estados Unidos para comprar o nosso primeiro kitzinho de manequins. Que eu me lembro que a gente comprou um manequim meio corpo, meio torso, e um bebezinho, né? Foi o nosso primeiro boneco de eu falei para vocês que eu choro até com propaganda de margarina. Porque se a gente não tiver apoio da família, quem que a gente é, né? De verdade. Mas enfim. Começamos, então, a dar curso na área de
primeiros socorros? Isso aí foi em 93. E aí hoje a gente tem uma estrutura grande de treinamento com bonecos, a gente atende empresas multinacionais. Começamos nesse segmento, mas hoje, graças a Deus, o GRE está constituído. Mas voltando um pouquinho na história, eu era dentista, né? E isso às vezes ficava um pouco desconfortável dar aula para outros profissionais sendo dentista. As pessoas não conseguiam entender direito como é que era o cirurgião dentista dando aula de emergências médicas. Não tinha que ser médico para dar aula de emergências médicas. E é importante a gente deixar claro que muitas vezes o médico, apesar da formação médica, se ele não tiver um treinamento específico em emergências, ele não consegue atuar de forma efetiva. Hoje a gente já tem, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, a residência em medicina de emergência. Hoje o médico emergencista, ele passa por um treinamento de 3 anos efetivo, focado em atendimento de emergência, coisa que a gente não tinha no passado. Nos Estados Unidos isso já tem mais de 20 anos, mas no Brasil ainda a coisa demora um pouquinho para chegar. Mas hoje a gente já tem a residência médica em medicina de emergência, que aí são médicos preparados para atuar efetivamente em medicina de emergência. Então, muitas vezes a pessoa não entende, mas a pessoa não é médica e se você for considerar só a formação médica, o médico não sai totalmente preparado para intervir em situações de emergência, se ele não atua com aquilo ali no dia a dia, né? Então, na época eu me formei, né, em odontologia e continuei me dedicando ao segmento de primeiros socorros, de atendimento pré-hospitalar. Mas aí eu precisava mais, né? Eu estava como cirurgião dentista, mas precisava me aprimorar mais, estudar mais. E foi quando surgiu a oportunidade de vir para Brasília para fazer o curso de medicina. Só que era um curso privado, era um curso particular e não tinha condição de fazer de pagar a faculdade. Ou a gente ou trabalha ou faz um curso de medicina integral. É muito complicado. E foi quando a família entra no circuito de novo. Como eu vinha para Brasília, eu vendi o consultório no Rio de Janeiro e vim para Brasília. Só que tinha umas contas para pagar na família e sobrava uma grana. Então essa grana só dava para pagar o primeiro semestre da faculdade. O restante não tinha dinheiro. E eu paguei, a gente conseguiu pagar o primeiro semestre. Meu professor falou, não, tu paga o primeiro semestre e depois a gente vê o que faz. Foi quando eu vim para Brasília, então, para fazer o curso de medicina. A gente garantiu o primeiro semestre e quase terminando o primeiro semestre, eu fui falar com o dono da faculdade. Fui falar com o dono da faculdade, explicar que, na verdade, eu queria um desconto, uma bolsa, né? Mas eu precisava mostrar para ele que eu poderia dar mais pela faculdade, que a gente podia fazer uma troca. Eu já tinha experiência de emergências médicas, o GRE já estava estruturado, com equipamentos, e a faculdade começando, não tinha esses recursos ainda. E eu combinei, então, com o dono da faculdade, o doutor Aparecido dos Santos. Eu falei, pô, doutor, eu posso dar aula na faculdade, a gente pode ceder os manequins para os cursos de enfermagem, nutrição, fisioterapia, odontologia e para o curso de medicina, todos esses bonecos. O senhor não vai gastar nada, a gente vai fazer uma permuta. E eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, o senhor não vai gastar nada. E aí ele segurou no meu braço, eu entendi, meu filho, eu não vou gastar nada, mas você também não quer gastar nada, né? Foi então quando ele me ajudou muito, eu devo muito a ele, porque se não fosse a ajuda do Dr. Aparecido dos Santos, na época mantenedor da Uniceplac, eu não teria conseguido concluir o curso, porque era um curso muito caro. E ele me deu bolsa. Ele me ajudou demais, sou muito grato a ele. Mas aí já, ao término do curso de medicina, eu costumo até brincar que eu fiz odontologia para agradar meu irmão, que meu irmão é cirurgião dentista. E, na verdade, foi meu irmão que botou pilha para eu vir para Brasília para fazer o curso de medicina. Então, eu fiz odontologia para agradar meu irmão. Depois fiz medicina para agradar minha mãe,
que é médica ginecologista obstetra. E meu pai é do Exército. E aí, mas enfim. Do jeito que fala, parece meu pai até já morreu, né? Mas não. Mas enfim. Aí eu entrei pro Exército para agradar meu pai também. Porque meu pai é coronel do Exército. Então, ingressei nas Forças Armadas como médico. Mas enfim, aí entrei para as Forças Armadas, né? Entrei para o Exército como médico, oficial médico temporário. Fui servir na ocasião no Hospital Militar, no HGB, Hospital Geral de Brasília, que hoje é o Hospital Militar de Área de Brasília. Surgiu a oportunidade para ir para a missão do Haiti. O Exército, na ocasião, estava com a missão, com a MINUSTAH, com a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Tinham forças do Exército, né, tinham tropas do Exército no Haiti. E precisava de médico. E não tinha médico para ir. E um sargento amigo nosso falou: pô, Guimarães, o meu nome de guerra, né, no Exército, Guimarães tá precisando de médico no Haiti, cara, você não quer ir? Eu falei: pô, Haiti, missão da ONU, complicado, ficar 6 meses fora, longe da família. Aí ele falou: não, rapaz, lá é tranquilo. Lá é tranquilo, prescrever analgésico, anti-inflamatório, fazer uma sutura. Missão na ONU é tranquilo, bicho, já está pacificado, né? No passado, as tropas que foram inicialmente cortaram dobrado, porque era uma guerra civil no país. Mas hoje está tranquilo, isso em 2009. Aí eu topei, fui para o Haiti. Fui para o Haiti para ser médico do 9º contingente da Companhia de Engenharia Haiti, que executava missões de asfalto, perfuração de poço, construção de pontes. Era a missão da Companhia de Engenharia no Haiti. E a missão foi um sucesso, foi muito bom, foi muito gratificante. Só que faltando uma semana para voltar, teve o terremoto de 2010, em 12 de janeiro de 2010. As Nações Unidas consideram o terremoto no Haiti o pior desastre em 60 anos de história da instituição. Que eu nasci de novo, que eu dei muita sorte de estar num local seguro e não ter tido nenhuma lesão, nenhum ferimento. Mas, infelizmente, outros colegas não tiveram a mesma sorte, né? Foram 18 militares do Exército que sucumbiram naquela missão. Foi muito duro para nós. Eu não esperava que eu já tinha feito curso de medicina de desastres, de catástrofe na Alemanha, na França, na Inglaterra, congresso na República Tcheca de catástrofe, de desastre, acidentes com múltiplas vítimas. Tinha feito muito treinamento, mas você nunca está preparado para uma emergência daquela magnitude, né? Foi um desastre, foi um dos maiores desastres naturais da história da humanidade. Estima-se que morreram 300 mil pessoas naquele terremoto e 1,5 milhão de feridos e desabrigados. E a gente montou uma estrutura numa garagem, cara, né? Nós tinha um outro médico também do Exército junto comigo na companhia de engenharia, o capitão Fabrício, outros amigos, né, enfermeiros do Exército, outros colegas também, e a gente cuidou
aproximadamente 250 pessoas numa garagem, sem estrutura nenhuma. Pra você ter uma ideia, soro fisiológico que a gente tinha estocado para 2.500 homens durante um ano, o soro acabou em 3 dias. 3 dias acabou o soro. E a gente teve que esperar mais suprimentos, né? Então, foi muito difícil, foi muito duro, mas a gente conseguiu ajudar bastante gente. E depois do retorno da missão, quando a gente voltou para o Brasil, eu fui servir no Hospital das Forças Armadas. Eu fui transferido então para o Hospital das Forças Armadas, onde eu tive a oportunidade de fazer minha residência em anestesiologia. Então fiz a residência em anestesiologia, ainda no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, e na sequência fui aprovado no concurso para médico civil do Serviço de Anestesiologia no Hospital das Forças Armadas, onde eu estou até os dias atuais. Mas os cursos do grupo de resgate e emergência, eu não faço mais parte efetivamente da gestão, né, da diretoria e tudo, mas a gente ainda contribui como instrutor, como colaborador, como consultor nessa área de medicina de emergência, de atendimento pré-hospitalar, de resgate e tudo mais. Mas basicamente essa é a minha história, né? Para chegar até aqui, né? Então é isso.